para fazer o que gosta. Muitas vezes você tem que fazer o que não gosta. Uma das coisas que você já fez na vida, e eu faço também, é que quando você vai lavar a louça, dá uma raiva danada de você ter que fazer aquilo. E aí você olha aquilo, olha para lá, tem dia que você fala assim, vou deixar, depois eu lavo. Deixa hoje, junto com a louça de ontem. De repente, você está com uma pilha imensa espalhada e os teus armários estão meio vazios dentro. Você sabe que isso vai te capturando pouco a pouco, porque a gente se habitua com o nojento. A gente se acostuma com o nojento. Assim como ninguém estranha seus próprios aromas, a gente se habitua. Você e eu sabemos disso. Quer ver um exemplo concreto? Quando me mudei para São Paulo, em dezembro de 1967, pouca gente aqui talvez tenha ideia disso. Essa cidade tem muitos rios sob ela. Aliás, nós estamos em cima de um, que é o rio que vem do Pacaembu e vai até o Tietê. Há muitos rios, um debaixo da Avenida 23 de Maio, outro sob a Avenida Sumaré, e os rios que são visíveis, como é o caso especialmente do Tietê, né, e do Pinheiros. Quando eu me mudei para São Paulo, esses dois rios eram navegáveis. Aliás, a gente pescava nesse rio e nadava. Não por acaso, na beira desses rios se formaram vários clubes de regatas. O Corinthians nasceu como um time de remo, razão pela qual o símbolo do time é um timão. Timão de barco, depois coincidiu com o apelido que o time se deu. E a gente nadava, clube de regata, etc. Eu ia com meu pai pescar e nadar no rio Tietê. Pois bem, nós assassinamos esses dois rios. Eles estão mortos. Eles fedem, podres. Tanto que vez ou outra a gente vê a imagem de uma capivara correndo na beira do rio, ou de uma garça, você diz, olha lá, como se a garça fosse surreal. Como se a capivara fosse surreal. E às vezes é a persistência de uma memória que a gente se habitua. Interessante, porque nós assassinamos esses dois rios. Não é impossível que eles deixem de ser assim como em outros lugares do mundo. Hoje o Tamisa, em Londres, não só é navegável, como se pode nadar nele na Uera. Isso num país que fez a Revolução Industrial no Ocidente e poluiu tudo. Claro. O pior é que a gente se habitua. Pior do que se habituar com o podre do rio é que a gente acostuma. Pior ainda, tem saudade. Você está viajando no interior de São Paulo, vindo lá do final da Castelo Branco, de Santa Cruz do Rio Pardo, de onde é uma boa parte da minha família, e é lá que termina a estrada, a rodovia Castelo Branco. Olha que interessante. Quando você vai entrando na Marginal Pinheiros, aquele fedor, na hora que você chega em São Paulo, diz, ai, graças a Deus, já estou em casa. Você está vindo pela Fernão Dias, pela Dutra, pela Ayrton Senna, você entra no Tietê, aquela coisa podre, diz, ai, que bom, já estou chegando. A gente pousa no Rio de Janeiro, no aeroporto Antônio Carlos Jobim Galeão. Abre a porta da aeronave, quando ela não está com um finger, vem aquele fedor do mangue em volta. Diz, ai, já cheguei. Rio de Janeiro. A gente se habitua com o podre, hein? A gente se habitua com o podre na conduta, na política, na igreja, na escola, na nossa ação. A mediocridade, ela nos captura. Por isso, eu faço um esforço de não deixar de lavar a louça. Você diz assim, mas um dia só. Opa! Eu vi agora alguns bombeiros civis andando aqui por dentro e me lembrei de um conselho do Corpo de Bombeiros que eu repito sempre e que aparece em alguns dos meus livros, que diz que, atenção, nenhum incêndio começa grande. Nenhum incêndio começa grande. Todo incêndio começa com uma faísca, uma fagulha, um disparo. E por isso, é claro que é chato. Eu sei que amanhã
às 4h20 da manhã, eu vou lavar a louça do jantar de hoje e ainda ficarei com a do café da manhã, que Cláudio e eu vamos tomar. Minha vendetta é que ela fica com a do almoço, que tem panelas também. Olha que coisa boa. Por que eu vou lá e lavo? Porque senão eu acostumo a deixar. Assim como eu posso acostumar a deixar parte das roupas que estou usando pendurado atrás da porta. Ou vai deixando jogado em cima de um mancebo. Ou vai largando. Às vezes é assim, mas isso é obsessão. Não. Como eu digo sempre em vários lugares, a disciplina é a organização da liberdade. A disciplina é a organização da liberdade. Quanto mais disciplinada ou disciplinado você ou eu fomos, mais livres nós vamos ser, porque nós vamos ter mais tempo para as coisas que de fato têm sentido. Nesta hora, claro que eu vou lavar a louça e eu não quero, mas eu faço, porque aliás eu faço várias coisas que eu não quero. Uma das coisas que eu sempre lembro, vez ou outra me entrevistam na área empresarial, dizendo assim: o que o senhor acha da juventude atual que diz que só gosta de fazer o que gosta? Eu digo, bom, isso é um sinal de sanidade, porque só um imbecil gostaria de fazer o que não gosta. No entanto, para fazer o que gosta, muitas vezes você tem que fazer o que não gosta. Eu adoro dar aulas, mas eu não gosto de corrigir prova. Se eu pudesse, eu terceirizaria a correção de prova. É que eu não posso fazer, sabe por quê? Porque uma das coisas que permite que eu saiba como eu estou ensinando é quando eu leio a maneira como as pessoas estão aprendendo. Eu só sei se eu estou ensinando corretamente se eu noto que as pessoas estão escrevendo coisas que eu ensinei de modo correto. Mas é chato. Você corrigir prova significa num domingo à tarde a família inteira saindo, dando tchau. E você lá com 200 provas sobre a mesa, 200 redações, 200 textos, em que você vai ler sobre o mesmo assunto nas 200. Com letras inacreditáveis. Parte delas não parece vir do Salvador Dalí, mas do Picasso. É mais que surreal, é dadaísta ao extremo. É cubista como Picasso. Já imaginou? Mas eu preciso fazê-lo. Assim como eu também não gosto de lavar louça. Assim como muitas vezes não se gosta de cuidar de uma criança. Mas é preciso fazê-lo. Porque para você fruir os outros momentos, você precisa ser capaz também, claro, de fazer o que não é tão agradável. Nesta hora, volto. Uma pessoa que tem a recusa, a mediocridade, entende essa percepção e vai além dessa condição. E eu lembro isso exatamente porque, já pensou, a ideia de eu ter de lavar a louça. E eu lavo. E vou reclamando nos primeiros 5 minutos. Sozinho, naquele horário. Mas na sequência eu começo a querer que aquele seja a melhor louça lavada do mundo. Não quero que eu seja o melhor lavador de louça do planeta, mas eu quero que aquela seja a minha melhor lavada de louça. Eu quero que eu, Cortella, não seja medíocre naquilo. E aí eu vou lavando e vou guardando, colocando em ordem dentro do escorredor. E aí ao final, acho que você já fez isso várias vezes, é uma coisa quase torturante não fazer. Você, quando termina tudo, pega um pano com água, passa em todo lugar, aí pega o paninho, enxuga e põe de lado, ainda limpa a torneira um pouco e para olhar a obra feita e sorri sozinha ou sozinho da obra bem feita.